coração, Senhor. Pai amado, mas é o momento de ouvirmos a Tua palavra, Mestre. Por isso eu peço ao Senhor, fala conosco, meu Deus, independente, ó Pai, das nossas falhas, das nossas dificuldades, ó Pai. Nós estamos aqui para adorar, glorificar e exaltar o Teu nome, mas também, ó Pai, para ouvir a Tua voz, ó Pai. Eu creio que a vida do Teu servo aqui não é em vão, Senhor, mas o Senhor tem um alimento para a nossa alma. Pai, esta é a oração que faço em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Santo é o Teu nome, Pai. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus, mais uma vez na presença do Senhor. Eu queria primeiro agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de trazer a palavra dele, porque ele está presente nesse lugar. Também queria agradecer o nosso pastor Denis, pastora Nívia, por confiar a tribuna a mim e a toda a igreja. Trago um abraço da nossa pastora Odete lá de Arapongas e de toda a nossa igreja, e graças a Deus nós pudemos vir com a missionária Cláudia, com a diaconisa Alexandra, minha esposa e meu filho, que são intercessores deste culto para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Sem mais delongas, abram as suas Bíblias no livro de Reis, capítulo 1, Reis, capítulo 17. Amém? 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler poucos versículos. Todos encontraram? Amém. Diz assim: Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, nesses anos, nem orvalho nem chuva haverá senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Somente até aí. Graças a Deus. Você pode se assentar, dando glória a Deus e aleluia. Aleluia, Deus. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, pois sem o Senhor nada somos. Meus queridos, ao ler o livro de Reis, aqui no capítulo 17, nós vemos um homem que aparece apenas nesse capítulo aqui. Elias já aparece aqui, ninguém conhece a vida dele, ninguém sabe dele, e ele aparece já predizendo contra o rei de Israel, Acabe. Se voltarmos um capítulo atrás, nós vamos ver que o povo de Israel, ele vinha sendo assolado pelos seus próprios reis, pelos reis que eram colocados e deveriam ser guias do povo de Israel, mas eles vinham colocando o povo em situação de pecado, em situação da qual Deus não se agradava. Nós voltamos atrás aqui a alguns reis, passamos a partir do rei Baasa, que segundo a Bíblia foi mau perante aos olhos de Deus. Pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. Ele foi sucedido por um rei chamado Elá, que também pecou e também conduziu o povo de Israel a pecar. Esses homens deveriam ser, além de governantes, líderes espirituais do povo de Israel. Após esse Elá veio o rei Zimri, que também pecou perante a face do Senhor e também levou o povo de Israel a pecar. Depois desse veio um rei chamado Omri. Este também pecou perante o Senhor
e também levou o povo a pecar. Eles foram se sucedendo, tanto no reinado, quanto no que faziam de mal perante a Deus. Tanto no que eles não deveriam fazer, e eles vinham aumentando a quantidade de pecado e de malefícios ao povo de Israel. Este último rei Omri, ele foi pai de Acabe. Esse que nós lemos no capítulo 17. Quando ele morreu, Acabe, seu filho, assumiu o reinado. E ele foi um pouco diferente desses todos que nós falamos. Ele foi o pior de todos eles. Porque além de induzir o povo de Israel ao pecado, levar o povo a perder a confiança de Deus, ele também se casou com Jezabel, uma mulher que era sacerdotisa de Baal. E ele induziu o povo a adorar o Deus Baal. Isso para Deus era pior que tudo que eles já podiam ter feito. Eles estavam trocando o Deus vivo por um Deus do mundo, um Deus que não pode nada. Se eu tivesse que colocar um tema nessa pregação, esse tema seria reconhecer a sua missão, ou o seu chamado, se você preferir assim. Porque quando nós recebemos uma missão ou um chamado, se nós não o reconhecemos da maneira que ele tem que ser reconhecido, nós não o executamos. Onde eu quero chegar com isso? O rei Acabe estava ali assolando o povo de Israel, destruindo não só o seu material, não só a sua cidade, não só os seus bens, mas a sua salvação, porque eles eram induzidos a pecar. E nesses anos que tiveram todos esses reis, com certeza muitos israelitas, muitos dos povos de Israel perderam a sua salvação morrendo do pecado, morrendo de forma que não deveriam. E precisava alguém reconhecer a sua missão para ir de contra isso. E aí aparece um homem rude, que veio de uma cidade chamada Tisbé, de uma região chamada Gileade, e bate de frente com o rei. E prediz contra ele, não segundo Deus, mas segundo ele, porque ele confiava no Senhor. Porque diz a palavra aqui, que ele estava perante ao Senhor. E ele reconheceu que ele tinha uma missão. Ele provavelmente era um israelita como todos os outros que estavam lá sofrendo e pecando e se convertendo ao que não era de Deus, mas diferente dos outros. Ele reconheceu e entendeu que ele tinha um chamado, uma missão a ser cumprida. Aleluia. Ele tinha que bater de frente com aquilo, com tudo aquilo, com aquele pecado, com aquilo que não levava o povo a adorar ao Deus vivo, e sim a estátuas, a Baal. E ele aparece sem medo, aparece do nada e prediz contra o rei. Isso é muito difícil para se fazer, porque aquele rei era um rei poderoso, era um rei que mandava e desmandava, matava e mandava matar. Mas ele não pensou nisso, porque ele confiou no Deus que ele servia. Ele confiou na força do Deus que ele servia. E ele teve a certeza que o que ele dissesse ali, Deus era com ele. E Deus
faria o que ele dissesse. Tanto é que ele disse que não choveria naquela região, que Deus estava castigando aquela região através da vida dele. E ele disse, e aconteceu. Ele reconheceu que ele tinha um chamado, que ele tinha uma missão, além de ser um simples membro do povo de Israel. Porque ele poderia simplesmente ficar lá sofrendo na mão dos reis que se sucediam. Ele poderia ficar lá tentando evitar pecar, porque ele tinha comunhão com Deus para isso. Porque se ele chegou aqui, ele não se rendia a Baal. Se ele chegou aqui e foi contra o rei, com certeza a comunhão dele era com Deus, o Deus Altíssimo, ao qual nós servimos hoje, que é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, o mesmo de sempre, e é o que nós vamos morar junto com ele. Mas ele preferiu encarar o seu chamado, reconhecer a sua missão. Tem muitas pessoas que acham que missão é só ir para a África, é só ir para um país estranho, ir para o meio do mato. É, também. Mas às vezes a sua missão está tão próxima de você e você não consegue enxergá-la. A sua missão às vezes está no seu vizinho e você não consegue ver. Existem várias formas de reconhecer e entender as suas missões. Eu queria ressaltar apenas duas aqui. Duas formas. Uma forma da qual Deus não se agrada. E a outra que é a que Deus quer que façamos. E todas elas estão na Bíblia para não ficar na minha palavra. Porque eu sou homem e eu sou falho. Mas o Deus que orientou a escrita disso aqui, deste livro, ele colocou essas duas formas aqui. Uma delas está no livro de Jonas, capítulo 1. Do 1 ao capítulo 3, nós não vamos ler, mas eu vou explanar a respeito e todos conhecem a história. Jonas recebeu uma missão de Deus. Jonas recebeu uma missão e ele tinha que ir a um povo que estava em Nínive, eram os ninivitas, e ele tinha que falar o que Deus mandara ali, naquele lugar. Para que aquele povo não perecesse, para que aquele povo não morresse, porque Deus iria destruí-los. Jonas reconheceu a missão. Deus entregou a missão para ele, clara e objetiva. Mas ele preferiu mudar os caminhos. Ele preferiu não cumprir a missão de Deus. Ele foi, nós conhecemos a história, ele foi para um navio, entrou no navio. Do navio, quase afundando, ele foi parar na barriga do peixe. E lá, ele teve que reconhecer que Deus era Deus. E que a missão dele não era morrer na barriga do peixe. Aleluia. E que a missão dele era salvar aquelas almas que estavam em Nínive e que iriam ser castigadas por Deus. Pelo seu pecado, pela vida que eles viviam lá. Jonas, ele preferiu colocar a missão que Deus havia dado para ele de uma forma que lhe agradara melhor. Mas a missão de Deus, quando Deus nos dá uma missão, Ele não nos permite mudar a sua missão. Ele não nos permite mudar o chamado. Ele é claro e objetivo. Ele não pediu para que Jonas esperasse, fosse para outro lugar, não pediu para que Jonas fosse depois, ele pediu para que Jonas fosse. E Jonas sofreu e quase morreu. E padeceu por não ouvir a voz de Deus. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, e nós temos a tendência de dar um jeitinho para ficar melhor, para ficar mais gostoso,
Isso eu falo no âmbito geral. Nós temos a tendência de, às vezes, até reconhecermos a nossa missão, mas nós vamos fazer dela um pouquinho mais gostoso para que a gente não sofra. Às vezes o irmão recebe uma missão e fala, vai e resgata almas, vai buscar as almas que precisam, vai e prega no presídio, fala para os traficantes, fala para os criminosos que eu estou aqui, que eu salvo, que eu dou a salvação, que eu resgato, que eu curo, que eu liberto. Aleluia. Mas ir no presídio é difícil. Aí o irmão pensa assim, bom, resgatar a alma do presídio é mais difícil, mas e se eu for no prostíbulo? Lá também tem um monte de almas que precisam ser resgatadas. Tem. Só que Deus mandou ir no presídio. Porque ele sabia que lá no presídio ele estava preparado para ir. Será que no prostíbulo ele vai resistir? Será que no prostíbulo ele não vai ceder às tentações da carne e em vez de converter as almas que ali estão, ele vai se converter ao pecado? Então, as formas de receber as missões de Deus, elas não são negociáveis. Se Deus disse para você, faz assim, é assim que tem que ser feito. Se Deus falou para você, você vai ali, é ali que você vai. Não dá volta. Não dificulta o caminho. Porque Deus sabe e espera que você vá lá. E se Ele te deu uma ordem, Ele espera que você vá cumprir essa ordem. Aleluias. A segunda forma de receber as missões, o seu chamado, a gente pode ver como Davi recebeu. Davi, um homem do campo, pastor de ovelhas, Deus o chama. Deus, ao longo do tempo, vai lhe dando uma missão. E ele percebe que ele tem que ir contra os filisteus. Mais específico, contra um gigante chamado Golias, que todos os outros do seu povo, do povo de Deus, morriam de medo, porque era um homem grande, era um homem de guerra, era um homem que zombava do povo de Deus. Davi reconheceu o seu chamado. O seu chamado não era, como muitos pensam, derrubar e matar Golias. O seu chamado, como está em 1 Samuel, capítulo 17, 45, se você puder abrir, diz lá exatamente qual é o chamado dele. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A missão dele era mostrar quem era Deus. Porque aquele homem, ele não estava ali zombando do povo, ele zombava do Deus vivo deles. Ele zombava do poder daquele Deus, quando ele zombava do povo de Israel. Então matá-lo talvez fosse difícil a um homem, mas se o exército se juntasse, se outras pessoas se juntassem, talvez conseguiriam matá-lo. Foi uma façanha grande para Davi? Foi sim. Mas a missão dele era mostrar que Deus é que estava fazendo. É que Deus estava no controle. E não o homem que zombava do povo de Deus. Glória a Deus. Ele reconheceu a sua missão, porque ele poderia chegar ali e simplesmente atirar aquelas pedras, derrubar aquele homem, pegar a sua espada e matá-lo na espada. Talvez ele conseguisse, talvez não. Sem a força de Deus, não sabemos. Nós sabemos porque ele conseguiu, porque ele disse que quem ia à frente era Deus. Quem ia à frente era o Jeová. Quem ia à frente era o general de guerra.
E ele deixou claro que era ele que era o responsável por aquela missão. Nós temos hoje nos nossos dias muitas missões, muitos chamados que não reconhecemos, porque às vezes os chamados não nos trazem alegria. Às vezes o chamado, ele nos traz sacrifício. O chamado nos traz dor, nos traz afronta, mas é o chamado. É a nossa missão. É a nossa missão, é a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Aleluia. Às vezes nós não percebemos isso, mas é. E quando nós não buscamos a missão que Deus deu para nós, nós corremos o risco de parar na barriga do peixe. Nós corremos o risco de às vezes andarmos e marcharmos e corrermos e andarmos e marcharmos e corrermos, e quando você olhar, você está no mesmo lugar. Você vai falar: eu sou crente há tanto tempo, eu sou cristão há tantos anos, e eu não consegui sair deste banco. Eu não consegui chegar a lugar nenhum, porque eu não consegui reconhecer nenhuma missão que Deus me deu. E Ele deu. Às vezes a gente não percebe. Às vezes são coisas tão simples, tão pequenas, que para Deus são tão grandes. Porque a Bíblia diz: quando uma alma se converte aos caminhos do Senhor, uma grande festa é feita lá no céu. E quantas vezes nós passamos por pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que não a conhecem, mas ela nos cheira diferente. Ela é uma pessoa que talvez seja aos nossos olhos agressiva, talvez não tenha o mesmo convívio que a gente, talvez não seja agradável aos nossos olhos, e a gente prefere passar direto, às vezes desviar do caminho. E aí a gente não reconhece aquela missão que Deus nos deu. Porque se Ele nos colocou naquele caminho, onde aquela pessoa estava ali, pronta a se prostituir, pronta a usar droga, pronta a ir para um bar beber, pronta a fazer um trabalho de macumbaria para uma outra pessoa, e a gente se cala, você acabou de passar pela sua missão. Você acabou de deixar a sua missão para trás. Tenha certeza, você deixou a missão para trás, mas Deus vai levantar outro soldado. Porque se for plano na vida daquela pessoa, que Deus a resgate de onde ela está, Deus levanta outro. Ou Ele faz você voltar lá, como Ele fez com Jonas. Ele faz você sofrer. Ele vai mostrar para você: olha, está ali, você viu, você vai voltar lá, e você vai falar para Ele que eu amo Ele. Você vai falar para Ele que eu tenho um plano na vida dele. Você vai resgatar aquela vida do mal que está encaminhado na vida dela. Você vai sofrer, talvez, para cumprir a sua missão, para cumprir o seu chamado. Porque às vezes o chamado, a gente fala: o meu chamado é ser pastor, o meu chamado é ser bispo, o meu chamado é criar um grande ministério. Às vezes o nosso chamado é tão menor, mas é tão dignificante, é tão glorioso, quando você vê que você conseguiu resgatar uma alma que estava perdida, uma alma que ia morrer sem a salvação, e você buscou ela através da sua vida, através do seu chamado. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Muitas vezes a gente fala: não é fácil, não dá.
tem coisas que não dá para fazer. Eu vou contar aqui um testemunho pequeno que aconteceu comigo. Eu não era cristão, vinha de uma família católica. Na verdade, nem católico eu era, não era nada. E eu fui trabalhar numa empresa onde tinha alguns evangélicos. E um rapaz lá invocou comigo. Ele invocou que ele achou que ele precisava mudar a minha vida. Eu não gostava de evangélico. Eu não gostava porque eu achava que aquele povo era um povo doido. Era um povo que só gritava, um povo que não tinha sabedoria. Era um povo que não sabia o que estava fazendo. Sabia do engano. Eu não sabia o que estava fazendo. Mas um dia, aquele rapaz, o nome dele é Anderson, hoje ele é um dos meus melhores amigos, se não é o melhor, porque o melhor é Jesus. Ele se encheu de toda a coragem possível. E reconheceu a missão dele naquele momento. Nós estávamos indo almoçar juntos. E eu, no momento ali da conversa, olhei para ele e falei, vamos lá, porque eu estou com fome, eu também sou filho de Deus. Ele olhou firmemente para mim e teve a coragem de falar na minha cara, você não é filho de Deus. Eu quis bater nele. Eu fiquei com uma vontade enorme de bater nele. Eu já falei isso para ele. Eu falei, você escapou de uma boa. Porque eu não tinha sabedoria, eu queria bater nele. Mas, eu era uma pessoa curiosa. Além da raiva que eu passei, eu fiquei curioso. Por que ele tinha dito que eu não era filho de Deus? E fui buscar aqui, na Bíblia. E aí eu encontrei na Bíblia dizendo assim, que quando eu aceitasse o Senhor Jesus, reconhecendo Ele com os meus próprios lábios, e fosse batizado nas águas, eu herdaria o direito de ser chamado filho de Deus. Aleluia! Se eu ia ganhar isto, então eu não era. Realmente, a Bíblia me garante que se eu não confessar a Jesus como meu Salvador, se eu não descer as águas do batismo, eu sou apenas uma criatura de Deus. E eu não sabia disso. No alto da minha ignorância, eu não sabia disso. E eu tive que reconhecer. Mas, graças a Ele, que teve a coragem de reconhecer a sua missão, de correr o risco de tomar um soco na cara, de correr o risco de perder uma amizade, mas também correr o risco de salvar uma pessoa que caminhava a passos largos para o inferno. Ele não pensou duas vezes, ele falou, eu vou fazer, e fez. A partir daí ele pôs uma sementinha aqui. A partir daí nós fomos caminhando até que nos convertemos. Para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu estou aqui. Fazendo a obra do Senhor, não para minha honra, nem para minha glória, mas para a honra e glória dele, que é digno de todo louvor e toda adoração. Mas porque alguém, um dia, reconheceu que tinha uma missão, que a missão não era agradável, que a missão poderia dar errado, que a missão poderia até ser perigosa, mas ele não pensou duas vezes. Ele enfiou na minha cara a missão. Olha, eu tenho que falar para você, foi Deus que mandou, eu vou falar e acabou. Se vira com Deus. Nós passamos pelas nossas missões, muitas vezes, e não reconhecemos ela. Verdade. Ou temos medo dela. Ou tentamos transformar elas em missões mais agradáveis. Ele podia ter passado a mão na minha cabeça. Ele podia ter tentado me levar de uma outra forma, sem impactar. Mas talvez não desse certo. E se Deus deu aquela estratégia para ele, se
Deus mostrou para ele naquele momento que ele tinha que dizer para mim a verdade. Ele tinha que dizer, porque a Bíblia, e ele sabia disso, eu não, diz que a verdade nos liberta. Aleluia. A verdade nos liberta. Eu não conhecia a verdade. Eu achava que sabia. Eu vivia de uma forma totalmente errada e achava que era melhor que todo mundo. Então, meus queridos, quando você sentir vontade de falar para alguém que Jesus liberta, que Jesus salva, que só Ele salva, não há outro, não há outra forma, não perca a oportunidade de cumprir a sua missão. Não perca a oportunidade de cumprir o seu chamado, pois Deus está te colocando na posição e no caminho. Ele está te colocando de uma forma a fazer, porque você já te levou perante a pessoa, você já te colocou na mente aquilo. Ele vai ser contigo. Amém. Ele vai ser contigo. Glória a Deus, aleluia. Porque se Elias tivesse alguma dúvida na hora de peitar o rei, se ele fosse pensar, será que eu vou falar? Será que eu vou dizer? Esse cara vai me matar. Nada disso vai acontecer, a minha palavra, eu não sou ninguém. Ele não teve dúvida. Deus colocou no seu coração aquela missão. Deus colocou na sua mente o que ele tinha que falar. Deus colocou na sua mão o poder para que ele pudesse ir na presença do rei. Deus. E dissesse, não vai chover, segundo a minha palavra. E não choveu. Depois ele voltou e ainda desafiou todos os profetas de Baal. Eram muitos. Nenhum deles tinha poder. Ele vinha em nome do Deus Altíssimo. Ele não pensou duas vezes. Ele falou, vou desafiar porque Deus é comigo. Deus é com você. Deus está contigo quando você vai em nome dele. Tenha certeza disso. Se você estiver em nome dele, ele está contigo. Não economiza na sua missão. Não economiza no seu chamado. Porque ele vai estar contigo. E nós conhecemos a história. Deus mandou fogo, consumiu o holocausto, humilhou aqueles profetas e ainda eles foram entregues à morte. Por um homem só que reconheceu o seu chamado. Que reconheceu que Deus tinha para ele uma missão. Que Deus tinha para ele algo diferente daquele povo que vinha sendo assolado, que vinha sendo destruído pelo pecado, que vinha sendo destruído na sua fé, que vinham sendo levados a adorar Baal. Ele reconheceu que alguém precisava fazer alguma coisa. E esse alguém era ele. Aleluia. Hoje, quantas pessoas estão querendo introduzir o pecado, introduzir coisas que não dignificam, não servem para a família, não servem para nada dentro da sociedade. E aquilo acaba atingindo a sua casa, atingindo a sua igreja. E muitos se calam. Muitos estão como o povo de Israel. Deus. Se convertendo aos pouquinhos ao pecado. Se convertendo aos pouquinhos ao que aquela situação vem colocando sobre as vidas. Hoje, poucos são os que se levantam e falam, meu chamado é esse. Eu vou lutar contra isso. Talvez eu vá sofrer. Talvez eu vá ser processado. Talvez eu vá ser humilhado.
Sim. Mas eu não vou aceitar isso. Jamais eu vou aceitar isso. Porque isso, o meu Deus diz que não é. O meu Deus diz que não serve para o seu povo. E eu não vou me acovardar. Oh, Jesus. Por Aleluia. muitas vezes, em muitas situações, vem sendo colocado dentro da sua própria casa, através de internet, da televisão. E você ainda é obrigado a acreditar que se você aceitar, ou se você não aceitar, ou se você for contra aquilo, você vai ser processado. Verdade. Você vai ser preso. Você vai sofrer as sanções que o mundo impõe. Elias também iria sofrer. Elias também iria morrer nas mãos de Acabe. Elias também correu o risco. Mas nada disso aconteceu com ele. A igreja sabe por quê? Deus. Porque Deus era com ele. Ele não se dobrou ao pecado. Ele não se dobrou às coisas do mundo daquela época. As coisas do mundo daquela época não eram diferentes das de hoje. As coisas do mundo hoje são os mesmos pecados que aconteciam lá atrás. O povo estava adorando a deuses estranhos. O povo estava no homossexualismo. O povo estava de uma forma que Deus não se agradava. Hoje nós estamos diferentes. E a sua missão qual é? Eu não sei qual é a sua missão. Cada um recebe a missão do general de guerra, do grande Deus Jeová. E cada um sabe exatamente o que é ela. Cabe a você reconhecer. Cabe a você entender qual é a sua missão. Às vezes a sua missão é se salvar. É salvar a si próprio. Às vezes você se salvando, você leva outras pessoas à salvação. Mas quem faz isso é Deus. Quem mostra isso é Deus. Deus hoje colocou essa mensagem no meu coração. Porque Ele sabe que o povo dele vem sofrendo as mesmas coisas que sofria no passado. Vem sendo colocado de uma forma a se dobrar ao pecado e às coisas que não agradam a Ele. E já estamos aceitando como se fossem normais. Como se fossem as coisas que dá um jeitinho aqui, mas Deus vai gostar disso aí, vamos deixar para lá, e Deus vai acabar se agradando. Não. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, e é o mesmo amanhã e será assim. E se Ele disse que algumas coisas para Ele é abominação, abominação é ainda e será sempre, porque Ele não é filho do homem para que minta. Então, meus queridos, reconheça a sua missão. A sua missão não é ficar sentado num banco de igreja. A sua missão não é ficar vindo bater ponto na igreja. É verdade. Nos domingos. Nós temos muito mais que isso. Deus quer muito mais do que isso das nossas vidas. Ele nos dá sabedoria e conhecimento na medida de cada um. Ele não dá mais do que você pode e também não dá menos do que você precisa. Ele dá na medida sua, para que você possa usar da melhor maneira. Então, se Deus está te dando e você não está fazendo, você não está reconhecendo a sua missão. Você não está reconhecendo o seu chamado. Não espera você chegar a ser um pastor. Não espera você chegar a ser um presbítero, um bispo, ou seja lá o que for. Porque se Deus te deu a missão, Ele confiou que você faria naquele momento, com as coisas que você tinha naquele momento. Então, vamos ouvir e entender melhor as nossas missões. Para evitarmos sacrifício maior do que elas vão nos causar.
Porque, como eu disse, a nossa missão às vezes requer sacrifício. Mas não cumpri-las, às vezes nos leva a um sacrifício muito maior. Verdade. Todos os homens na Bíblia que cumpriram as suas missões eram homens dados à oração. Eles tinham uma ligação com Deus. Talvez aí esteja o caminho para que você possa entender, para que você possa observar a tua missão, para que você possa compreender exatamente qual é a sua missão. Então, procure ter uma vida de oração. Ore, porque nós perdemos tempo com tantas outras coisas. Perdemos tempo com tantos outros afazeres. Mas na hora de orar nós somos econômicos. A gente pega ali os 5 minutinhos que faltam para a gente dormir às vezes. E desses 5 minutos a gente ainda está sonolento, ora só 2. Então, tenha uma vida de oração. Reconheça a sua missão, o seu chamado. Porque eu tenho certeza que Deus quer mais de você. Deus está te dando mais do que isso, do que você está fazendo. Seja sábio. Cumpra a sua missão. Busque outras vidas que precisam da salvação, pois não somos só nós. Não somos só nós. Jesus disse: ide, pregai o Evangelho a todas as nações. Nós não pregamos para o nosso vizinho. Às vezes não pregamos para os nossos parentes, porque temos medo da represália. Temos medo do que ele vai dizer para a gente. Temos medo da atitude que eles vão tomar. A Bíblia nos diz assim: não é você que vai convencer. Apenas pregue. Apenas coloque a semente ali. Quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, meus queridos, eu queria nesse momento orar por você que entendeu essa mensagem, que entende que Deus quer mais de você, que entende que você precisa se doar um pouco mais a Deus, que você possa vir aqui à frente, para que você possa estar saindo daqui abençoado, não por mim, mas por Deus, para que você possa ter sempre à frente o Deus que vai resolver todas as situações por você. Você pode vir à frente para receber oração se você se sentir nessa situação. Amém? Glória a Deus. Os obreiros, a casa. Grande a Deus. Ah, Deus poderoso, Deus que é santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Em nosso meio tem alguém que não é evangélico e que gostaria de se render a Jesus nesse momento? Tem alguém que ainda não se rendeu a Jesus, que ainda é, como eu era, apenas criatura de Deus e quer se tornar filho de Deus? Tem alguém? Se tem, a sua oportunidade é agora. Se não tem, nós vamos orar. Ninguém? Então vamos orar. Feche seus olhos. Santo é o Senhor Deus. Senhor meu Deus e Pai. Pai, aqui está, Pai. Essas pessoas, Pai, que estão aqui reconhecendo, Pai, que precisam de Ti, Pai, que precisam da Sua força, Pai, que precisam, Senhor, da sabedoria que vem de Ti para reconhecer o Seu chamado, para reconhecer, Pai, a Sua missão nas suas vidas. Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor venha, Pai, abençoá-los, Pai. Que o Senhor venha colocar claramente nas suas mentes, Pai, a vontade e o senso de dever, Pai, de fazer, Pai, como o Senhor quer e não como eles querem. Senhor meu Deus, eu abençoo aqui, Pai, a cada vida, Pai, como o Senhor pediu que eu fizesse.
Deus, em nome do Senhor Jesus, opera, Senhor, uma obra em cada vida, Pai. E que eles possam, Pai, estar fazendo a tua obra, Pai. Para a honra e glória do seu nome, Pai. Que pessoas venham se render a Ti. Que pessoas venham ser libertas e salvas, Pai. Para a honra e glória do seu nome, Pai. Deus, nós te pedimos, ser com elas, Pai, vai à frente, Pai, como o Senhor fez, Pai, com tantos outros da vida. Vai, Senhor, junto com elas, pega pela mão, Senhor, e que eles possam ter a mão ungida por Ti, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Pai, por cada um que se rendeu aqui, Pai. Vá com eles, Pai, ser com eles, Pai, e dá força e sabedoria, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Eu agradeço a oportunidade que Deus me deu. Que Deus me colocou essa palavra no coração já há alguns dias. E eu sei que de mim eu nada tenho. De mim, se você olhar para a minha vida, eu sou toda a terra. Mas eu creio que Deus me dirigiu até aqui hoje para trazer essa mensagem. Glória a Deus. E que muitas pessoas necessitam ouvi-la, senão não teria sido feita. Então, que nós possamos reconhecer o nosso chamado e seguir em frente, fazendo a vontade de Deus e não do homem. Amém? As palmas louvam o nosso Deus.